Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. E o que eu tenho para trazer para vocês é envolvendo o renomado jornalista Glenn Greenwald, um escândalo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, as conversas secretas para pegar Eduardo Bolsonaro é a bomba envolvendo o jornalista Glenn Greenwald. É notícia atualizada. Glenn Greenwald expôs aí, pessoal, uma reportagem bombástica de que assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo discutiram aí várias estratégias para atacar Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Tanto é que vem aí na nossa fonte, o Pleno News, onde deputados dos Estados Unidos querem e pedem a Donald Trump que puna Alexandre de Moraes por tantas arbitrariedades, por essas mensagens que foram colocadas, expostas pelo jornalista Glenn Greenwald. Inclusive, nesta quinta-feira, os deputados republicanos Maria Elvira Salazar e Rishi enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos. Essa carta diz o que? Eles pedem uma punição ao ministro do STF por meio da lei Magnitsky, que proíbe a entrada de sancionados em solo americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Ou seja, o cerco está se fechando. O ministro Alexandre de Moraes, ele está todo complicado. Como eu disse para vocês, Glenn Greenwald, ele expôs em uma reportagem bombástica que assessores do magistrado discutiram estratégias para atacar diretamente o filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A matéria revela conversas de WhatsApp obtidas no celular do assessor Eduardo Tagliaferro. Vocês lembram de Eduardo Tagliaferro? O celular dele foi até apreendido. Parece que a defesa dele entrou também, porque na época quem fez o pedido, quem mandou a Polícia Federal apreender o celular e colher depoimentos de Tagliaferro foi o ministro Alexandre de Moraes. E a defesa do Tagliaferro pediu o afastamento do magistrado. Essas mensagens do assessor Eduardo Tagliaferro, que em novembro de 2022 recebeu ordens diretas do gabinete de Moraes para associar Eduardo Bolsonaro a Fernando Serimedo, acusado de disseminar desinformação sobre fraudes eleitorais. Em mensagens, Moraes e seus assessores discutem detalhadamente, como foi colocado para vocês na Folha de São Paulo, como pegar Bolsonaro, chamando-o de bandido, sugerindo então as ações que poderiam prejudicar a sua imagem, pedindo para que Tagliaferro usasse a sua criatividade. É estarrecedor, né? E essa notícia, um novo capítulo explosivo envolvendo o ministro da Suprema Corte, relator dos atos do dia 8 de janeiro, que não deveria estar aí como relator, pois ele é uma vítima, e seus assessores veio à tona após a divulgação de mensagens comprometedoras que evidenciam uma suposta trama para atingir diretamente o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O caso ganha ainda mais relevância diante da recente decisão do parlamentar de se licenciar aí do cargo e permanecer nos Estados Unidos em meio a um cenário de crescente perseguição contra figuras da direita no Brasil. Como eu disse para vocês, a situação a respeito das decisões de Alexandre de Moraes tem se intensificado. Parlamentares americanos enviaram a carta ao Donald Trump. A ideia que já tinha sido cogitada por Elon Musk agora tem, portanto, o apoio de parlamentares do partido de Trump. A punição proposta por eles indica um passo além da perda de visto. Na carta, os parlamentares afirmam que Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Eles solicitam proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. Pessoal, aí por isso, nesse mesmo sentido, veio as mensagens de Glenn Greenwald, que ele colocou, foi ontem, saiu aí na nossa fonte, que vai ser colocada na tela para vocês, pelo nosso editor.
Mensagens revelam conspiração contra Eduardo Bolsonaro, para que vocês vejam que os parlamentares americanos não estão errados. As mensagens de WhatsApp, obtidas a partir do celular do então chefe de Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, revelam algo estarrecedor, bombástico, diálogos inquietantes entre altos assessores de Moraes do gabinete direto, que trabalham no gabinete do ministro. Em um trecho específico, o juiz auxiliar do TSE, Marco Antônio Vargas, afirma que Moraes queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Olha só, pessoal. Vejam só. A conversa prossegue com Vargas referindo-se ao filho do ex-presidente como bandido. A troca de mensagens datada de novembro de 2022 e divulgada pelo jornalista Glenn Greenwald expõe o direcionamento de ações contra o parlamentar. Os assessores discutiam a possibilidade de associá-los ao argentino Fernando Serimedo, investigado por alegações de fraudes eleitoral nas eleições presidenciais de 2022. E aí você pergunta, qual a estratégia para construir uma acusação? De acordo com os diálogos vazados, colocados e expostos pelo Glenn Greenwald, a estratégia de vincular Eduardo Bolsonaro e Fernando era central para justificar medidas restritivas contra o deputado. Em uma mensagem enviada em 4 de novembro, Vargas instrui Tagliaferro. Ele quer pegar Eduardo Bolsonaro. A ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. Olha só. Eles disseram, abre aspas, a ligação do gringo com Eduardo Bolsonaro. O assessor responde, será que tem? Nos dias seguintes, Tagliaferro se empenha em encontrar provas desta suposta conexão, ou seja, tenta usar a sua criatividade. Em uma das mensagens, ele menciona um vídeo de Eduardo Bolsonaro segurando a bandeira de um jornal que promoveu as alegações de Fernando. Abre aspas, conseguimos aí relacionar ele àquilo. Escreveu Tagliaferro. Vargas reage com satisfação. Que beleza! Que beleza! Impossível, pessoal. Agora, como eu falei para vocês, agora o cerco se fecha contra Alexandre de Moraes, pois agora não são apenas mensagens colocadas e expostas por um jornalista chamado Glenn Greenwald. Agora são os americanos, são os congressistas que enviam uma carta para Donald Trump, endereçada. Inicialmente, o objetivo da Lei Magnitsky foi penalizar autoridades da Rússia. Agora vai atingir diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, olha só, sobre as mensagens, o que aconteceu? A criatividade de Tagliaferro. Poucos dias depois, o Tagliaferro apresenta um relatório com prints e imagens sugerindo uma proximidade entre Eduardo Bolsonaro e Fernando. O documento foi encaminhado diretamente a Moraes e a resposta veio rapidamente. Abre aspas. Gostou e está disparando ordens, teria afirmado o assessor de Moraes, o Vargas. Bem, censura e ataque à oposição. Mas pensem que isso vai ficar por isso mesmo, pelo que nós ouvimos aqui, pelo que eu trouxe logo no início da informação, não vai ficar por isso mesmo. Repito aqui, parlamentares americanos já estão aí se mobilizando, já estão se programando, já estão arquitetando um plano para acabar de vez com tudo isso que vem acontecendo, essas arbitrariedades no Supremo Tribunal Federal por apenas um magistrado. Aí nós perguntamos, e a PEC de decisões monocráticas que está na Câmara dos Deputados para ser votado, quando vai ser? Não sabemos, porque infelizmente parece que nós temos um Congresso de joelhos, né? Olha, além de ofensiva contra Eduardo Bolsonaro, as mensagens vazadas por Glenn Greenwald sugerem que o ministro Moraes ordenou bloqueios de sites e contas ligadas à investigação sobre supostas fraudes eleitorais. Em um dos trechos revelados, uma ordem atribuída ao ministro é clara.
abre aspas, pode bloquear os sites indicados, pode bloquear sim os sites indicados. Na petição sobre isso, vamos determinar o bloqueio também e o bloqueio das contas. Entendem por que agora os parlamentares americanos entraram para a briga? Atingiram os Estados Unidos, as redes sociais que têm aí, que pertencem à América. A revelação dessas conversas reforça as alegações de que há um uso do aparato judicial para quê? Para perseguir opositores políticos no Brasil. Eduardo Bolsonaro tem sido uma das principais vozes a denunciar a crescente supressão de garantias constitucionais e o avanço de medidas autoritárias no país. O caso ganhou ainda mais repercussão. Reações e as consequências. Ouça aí, as reações e as consequências. O caso ganhou ainda mais repercussão após Eduardo Bolsonaro decidir permanecer na América, pedir asilo, a político. Sua decisão ocorreu em meio a um pedido de deputados do PT, Lindbergh Farias, um deles, para que seu passaporte fosse apreendido e ele fosse investigado. No entanto, a PGR deu parecer contrário à apreensão, levando Moraes a arquivar o pedido. A divulgação dessas mensagens coloca o STF, o TSE, sobre um novo foco de questionamento: o fato de assessores discutirem abertamente a intenção de pegar um parlamentar da oposição expõe um possível abuso de poder e uma atuação seletiva da justiça. Glenn Greenwald, que trouxe à tona o escândalo pela Folha de São Paulo com o seu colega, o Fábio Zerapião, eles destacaram em suas redes sociais, destacou em sua rede social a gravidade das revelações. Abre aspas, os principais assessores do ministro teriam discutido com o ministro do STF, como o ministro do STF queria pegar o Eduardo Bolsonaro. O que vem a seguir? A pressão por esclarecimento sobre essas mensagens devem sim aumentar nos próximos dias, ainda mais lá nos Estados Unidos. Em meio a este cenário, a grande questão se impõe até que ponto vai a atuação do ministro do STF no jogo político brasileiro? E quais serão as consequências dessa denúncia para o futuro da democracia no país? Me responda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Eu deixo aqui para vocês um forte abraço. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.